prazer poder estar com os irmãos, um prazer poder ter os amados que estão em casa e juntos podemos crescer na palavra. Abacuque, livro de Abacuque. Se você fizer um esforço, você vai encontrar o Abacuque aí na sua Bíblia. O Abacuque não fugiu. Profeta menor dá um pouquinho de trabalho de encontrar, mas está aí, pode ficar firme. Queridos, o último cântico, o último hino que o coral cantou fala de tempestades. Há 2 anos atrás, lá em casa, eles viviam uma grande tempestade. Enquanto eu dormia tranquilamente numa UTI, desenganado, sem saber o que aconteceria comigo, a minha família passava por uma tempestade imensa como jamais imaginaram passar, ou pelo menos jamais imaginaram passar tão cedo. As tempestades nos pegam de surpresa. Se não fossem de surpresa, talvez a gente não enfrentasse as tempestades, porque nós nos prepararíamos, nós fugiríamos delas, nós procuraríamos lugares melhores, em tempos melhores para estarmos ou fazermos determinadas coisas, mas nós não temos controle da nossa vida e da nossa história. E a grande pergunta que eu quero deixar aqui, a partir dessa história minha, que os irmãos conhecem, hoje teve até bolo para mim, foi meu aniversário de novo lá em casa, mas a pergunta que fica é, e se não tivesse acontecido o que aconteceu? Se o Senhor não tivesse me trazido de volta, se eu tivesse morrido há 2 anos atrás, o que teria acontecido? Não temos respostas. Nós não sabemos quais são as nossas respostas para esse. Mas nós precisamos estar preparados, porque determinadas coisas nos acontecem e nos acontecerão, que nós necessariamente precisaremos descansar no Senhor. E nós precisaremos experimentar essas tempestades, essas tribulações, sem perder a alegria. Mas aí, a pergunta que vem é, como assim? Como passar por uma situação dessa e não perder a alegria? Uma coisa, queridos, é estarmos tristes em determinados momentos e em determinadas situações. E é verdade, quando a tempestade abate, quando a morte chega, quando a enfermidade é insistente, quando se perde o emprego, quando se sente abandonado por alguém, quando se sente decepcionado, quando o dinheiro acaba, quando tantas outras circunstâncias vêm, nós nos entristecemos. Mas nós podemos nos entristecer, como disse o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, sem perder a esperança. A gente pode até perder a alegria do momento, mas a gente não perde a esperança, a gente não perde a paz, a gente não perde a razão de ser quem somos diante da presença do Senhor. E ainda que nos aconteçam tantas coisas, nós estaremos sempre alegres e felizes no Senhor, ainda que entristecidos pelas circunstâncias. O livro de Abacuque fala basicamente disso. Eu pedi para os irmãos lerem o livro hoje, são apenas 3 capítulos, não sei quem leu ou não, mas o capítulo 1 e o capítulo 2 de Abacuque, queridos, registra um diálogo entre o profeta e Deus. Capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, Abacuque chega diante do Senhor e pergunta, Deus, até quando, Deus? Até quando?
Há determinados momentos na nossa vida, queridos, que a nossa pergunta, diante das circunstâncias e pelo fato de não vermos respostas de Deus, a gente repete a pergunta de Abacuque: Deus, até quando eu clamarei a Ti e o Senhor não me responderá? Até quando? O Senhor responde a Abacuque, do versículo 12 até o primeiro versículo do capítulo 2. E o Senhor vai dizer para Abacuque, dizendo: Abacuque, vai chegar o tempo, descansa, espera, confia, mas lembra de uma coisa: é grande a culpa desse povo, é grande a culpa da Babilônia, é grande a culpa de Israel, porque vocês confiaram na sua própria força. Interessante que o versículo 11 vai dizer exatamente isso: sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus, olha que forte, queridos, vocês têm como Deus a sua força. Já pensou Deus olhando para mim, olhando para você, olhando para nós e dizendo: a sua culpa é porque você faz da sua força, da sua saúde, do seu dinheiro, da sua estabilidade, da sua honra, de tudo que você é, do que você tem, do que você faz, o seu próprio Deus. Deus está dizendo para Abacuque, diz: olha, tudo isso e esse tempo decorrido para eu responder tem a ver com isso, porque você acha que você é Deus, e você não é Deus. As tempestades têm o poder de nos quebrantar diante do Senhor. As tempestades têm o poder de nos fazer humildes e prostrados, dizer: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, e eu dependo apenas da graça do Senhor. O segundo diálogo, queridos, começa no versículo 12 do capítulo 1 mesmo, quando Abacuque fala, e ele diz, então, depois dessa primeira resposta de Deus, ele diz: Senhor, então, eu vou subir na minha torre de vigia, e eu ficarei lá esperando a resposta do Senhor. Até quando não me responderás? Capítulo 1, versículo 2. E aí ele termina o segundo diálogo dizendo: então eu vou esperar. Eu vou aguardar que o Senhor me responda. Já que eu não tenho resposta, já que eu não tenho Deus, eu não tenho outra coisa a não ser ficar ali para esperar qual será a resposta do Senhor à minha reclamação, ao meu lamento, à minha súplica, à minha dor, à minha angústia. Eu vou lá ficar esperando. Queridos, e quantas vezes Deus nos coloca na escola da paciência. Quantas vezes a gente diz: Deus, socorro, mas a gente espera o socorro para hoje, e Deus diz: é? Então espera, eu vou responder, mas calma, espera, você não é dono do tempo, você não sabe a hora certa, espera. E Abacuque chega e diz: tá bom, Senhor, eu vou esperar, eu não vou perguntar até quando, eu vou esperar. E aí o Senhor responde. Na verdade, Deus não responde. O capítulo 2, queridos, me chama a atenção, porque ele vai dizer: então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que possa ler até quem passa depressa. É a primeira referência outdoor na história. A gente acha que os homens são bons de marketing e publicidade. Olha Deus fazendo aqui. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: Abacuque, acorda. Olha o que eu tenho para dizer. E que todo mundo saiba a resposta. E qual é a resposta? A resposta, queridos, que todo mundo, o mundo todo,
precisa ouvir. Está registrado aqui nessas palavras, quando Deus levanta 5 ais, ou 5, na minha versão, na NVT, diz, o que aflição espera vocês, e aqui referindo-se à Babilônia. Que aflição espera vocês? Que aflição, que sofrimento. E aí depois nós chegamos no capítulo 3. Eu não quero me delongar aqui, mas Abacuque termina o capítulo 2, na verdade, Deus termina a sua resposta a Abacuque dizendo, eu estou no meu santo templo. Eu continuo no controle de todas as coisas. Eu estou no lugar onde eu sempre estive. Hoje pela manhã nós falamos sobre a questão da mensagem de Jesus Cristo como Rei e Senhor do universo. Eu vi um trono nos céus, e nesse trono havia alguém assentado. O nosso Deus continua lá, no mesmo lugar de sempre. Quando Ele falou aquelas palavras, né? E a igreja presbiteriana está mudando, hein, Rafael? A gente já tem até língua estranha aqui agora, né? Mas quando o Rafael repetiu essas palavras maravilhosas, as palavras poderosas do Deus que fala e a coisa acontece. Eu estou lá, nesse lugar, de onde eu falo e as coisas acontecem. Mas aí, queridos, nós chegamos no capítulo 3, e no capítulo 3 nós temos aqui a oração do profeta. Mas é interessante que essa oração do profeta, o profeta não faz de joelho, o profeta não faz essa oração parado. A oração do profeta, embora ela seja escrita, o profeta ora essa oração cantando. Acho isso riquíssimo. Abacuque canta, entoa essa oração. Como Deus se agrada da música entoada pelo povo de Deus como uma oração. Como a música, seja ela congregacional, seja ela individual, seja ela como um coral, seja como for, ela sobe até, ou pelo menos pode subir até a presença de Deus como oração. Eu aproveito a deixa aqui, queridos, para dizer, na hora que você estiver cantando, louvando, glorificando ao Senhor, cante como se você estivesse sempre em oração, diante da presença daquele que diz, eu estou no meu santo templo, no lugar da adoração e do louvor. E aí, queridos, o profeta vai cantar, e lá no versículo 19, termina com uma nota de rodapé, é uma observação, porque Abacuque escreve essa oração não apenas para ele cantar, mas para que essa oração seja cantada, e ele diz até como precisa ser cantada essa oração, e ele vai dizer aqui, esta oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Eu não sei que instrumentos de corda, a gente até poderia fazer um estudo aqui, o nosso especialista em hebraico depois trabalha isso aí, né? Que instrumentos que eram esses? Não sei, mas instrumentos de corda. Nós temos aqui violão, nós temos contrabaixo, nós temos guitarra, poderíamos ter aqui violino, violoncelo, baixo, acústico, a gente poderia ter tudo. Cante, ore, com instrumentos de cordas. Por quê? A gente canta, e eu vou usar até um ditado popular, quem canta, os seus males espanta. Isso não é Bíblia não, tá? Isso aí é ditado popular. Mas para mim, queridos, quando Abacuque começa a conversar com Deus, e ele diz, Deus, até quando? Até quando, Senhor? Até quando?
Deus, eu tenho que esperar mais. Tem que esperar. Então eu vou esperar. E essa oração que conversa, esse diálogo entre o profeta e Deus, nesses 3 capítulos, termina com Abacuque dizendo: não mudou nada lá fora. Israel continua cativo do mesmo jeito, Babilônia continua cruel do mesmo jeito, o povo continua sofrendo do mesmo jeito, eu estou mal do mesmo jeito, mas alguma coisa mudou. Agora eu não lamento, agora eu canto. Agora eu canto, agora eu celebro. Agora eu posso orar, e eu oro cantando. A situação é a mesma. Mas aqui mudou tudo. Aqui mudou tudo. E esse é o segredo, queridos. O segredo não é o que acontece fora de nós. O segredo é o que acontece dentro de nós. Em algum momento, eu e você, nós todos, vamos experimentar o luto. Vamos perder um ente querido. Vai acontecer e acontece sempre. E precisamos estar preparados para na hora que acontecer a gente dizer: nunca esperava que isso fosse acontecer. Como assim? Como assim? Claro que em algum momento vai acontecer. A gente tem pressa disso? Claro que não. Mas o nosso coração precisa estar preparado para que nessas horas, nesses momentos, a gente sempre tenha algo para se cantar. Sempre alguma coisa para se cantar. E esse texto, capítulo 3, queridos, é riquíssimo. E Abacuque começa dizendo: Deus, continue agindo, opera novamente aquilo que o Senhor sempre fez, manifesta a sua glória no nosso meio, faça de novo aquilo que o Senhor já fez no passado, faça de novo. Abacuque, queridos, nos ensina a enfrentar as nossas dúvidas, com perguntas honestas, para que nós possamos levar essas dúvidas, temores, honestamente e humildemente diante do Senhor, aguardando humildemente, de forma quebrantada, uma resposta do Senhor. Por que há 2 anos aconteceu o que aconteceu comigo? Não sei, até hoje eu procuro respostas. Até hoje foi um dia, eu coloquei o relógio para despertar de madrugada, mais ou menos no mesmo horário que eu morri, e eu fui orar, agradecer, gratidão, muita gratidão, mas ao mesmo tempo, Deus, o que eu ainda não aprendi, que eu precisava aprender? A gente precisa aprender a fazer perguntas honestas, mas com o coração quebrantado e humilde diante da presença do Senhor. E certamente Ele nos responde. Mas eu quero me ater aqui, queridos, aos últimos versículos 16 em diante. E eu quero que vocês acompanhem aí a leitura desses versículos que diz: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Uma atitude, Deus, eu estremeci quando eu ouvi o que o Senhor respondeu. Eu tremi. E eu fico aqui na expectativa sobre o que vai acontecer quando Babilônia nos invadir. E Abacuque tem essa expectativa: como será? Aí ele continua, queridos, versículo 17, e ele vai dizer no versículo 17, no versículo 18, que mesmo que as coisas piorassem em Judá, ainda que ficassem piores do que já estava, ele decidiu fazer 2 coisas: louvar a Deus e se alegrar no Senhor. 2 coisas, queridos, que não deve ser as circunstâncias que determinam se a gente vai fazer
ou não vai fazer. Adoração e alegria. É difícil? Abacuque não diz que é fácil, mas ele diz: é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Veja o que ele escreve: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. O que Abacuque está dizendo é: Senhor, ainda que o que está ruim fique pior ainda, porque essas coisas ainda tinha comida, ainda tinha azeitona na oliveira, ainda tinha gado no curral. Ele diz: mas mesmo que isso tudo passe, ainda que tudo isso passe, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que, ainda que, apesar de, e a gente pode colocar qualquer coisa nesse sentido, que a gente possa pensar no pior, ainda que eu perca quem eu mais ame, ainda que eu não realize os meus sonhos, ainda que os meus projetos sejam frustrados, mesmo que todo mundo fale mal de mim, mesmo que ninguém me ame, mesmo que aconteça aquele problema lá no trabalho, ainda que eu me alegrarei e eu exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Por quê? Versículo 19: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Não são as coisas que me fortalecem, não são as pessoas que me sustentam, não são as circunstâncias que me dão segurança e estabilidade. Não é o governo, nem meu patrão, nem minha igreja, nem meu pastor, nem isso, nem aquilo. Não são as coisas que me sustentam, mas é o Senhor soberano, é o Senhor que é a minha força. Portanto, alegrar-se no Senhor e exultar no Senhor não tem a ver com quem a gente é ou a nossa capacidade de reação, mas em quem Deus é. E quando a gente enfrenta, queridos, as circunstâncias olhando no espelho, e que a gente só olha para dentro, e que a gente começa a dizer: nossa, mas a vida está difícil, hein? Nossa, mas está complicado, hein? Você está vendo tanto que eu estou sofrendo? Está vendo tanto que está doendo? Está vendo aqui esse calinho no pé? Está vendo aqui essa dor de cotovelo, essa dor de cotovelo? Não, mais dói. Você não imagina o quanto dói. Enquanto a gente olhar no espelho, queridos, para ver como eu estou, ou quem eu sou, aí realmente é complicado alegrar e exultar no Senhor. Mas o profeta diz: não, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque Ele é soberano. E esse Deus que é soberano, que tem todas as coisas debaixo das suas mãos, Ele é a minha força. E porque Ele é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como a corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ele firma os meus pés. Porque se Deus não nos segurar, se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, se Deus não cercar com cuidado, a gente cai. A gente não dá conta. Quantas situações, queridos, vocês já passaram, nós já passamos, que a gente olha para nós mesmos e diz:
não vou dar conta, não vou dar conta, impossível, como que eu vou passar por essa tribulação? E de repente a gente se vê lá na frente, e não é que eu passei, e não é que Deus me sustentou, e não é que Deus cuidou, e não é que Deus proveu, não é que Deus isso, não é que Deus soberano, Ele firmou os seus pés, para que você não vacilasse, para que você não caísse, para que você não tombasse, para que você não fosse derrotado, para que você continuasse olhando para frente e caminhando em direção à vontade de Deus. É porque Ele é soberano, é porque Ele é soberano. Eu quero terminar, queridos, com alguns desafios que nós temos aqui. O primeiro desafio deixe-me só passar aqui, é que nós devemos confiar em Deus, quando a gente acha que é impossível confiar em Deus. Confiar em Deus mesmo quando a gente entende que não há motivos para fazer isso. Porque tem determinados momentos que se a gente pudesse dizer, e a gente não diz porque a gente tem uma reverência, um temor a Deus, mas se a gente pudesse falar, não, nem Deus dá jeito nisso, nem Deus resolve essa situação. Deus, que Deus? Confiar quando nós somos convidados pelo diabo a uma vida de incredulidade e desconfiança de Deus. É interessante que Deus, quando responde para Abacuque, lá no versículo 5 do capítulo 1, ele diz, olha, em que eles não creriam que o Senhor tinha preparado. Era coisa tão grandiosa, que Deus diz o seguinte para Abacuque, Abacuque, se eu te falar, você não vai acreditar mesmo. Se eu contar para você, você vai falar, não, mentira. Claro que isso não vai acontecer. Porque as coisas de Deus, os caminhos de Deus, são muito maiores do que o que a gente pode imaginar, pensar, desejar, sonhar. Então, queridos, a carta, esse livro de Abacuque, é um livro que nos convida a confiar em Deus. E para confiarmos em Deus, nós precisamos conhecer e saber quem Deus é. Quem Deus é. E aí, queridos, eu queria desafiá-los a descobrirem, a perceberem a quem é o Senhor, conhecer o Senhor. Prossiga em conhecer o Senhor. Conheçamos o Senhor cada vez mais, os atributos de Deus. Deus que é eterno, pessoal, fiel, todo-poderoso, soberano, santo, transcendente, o Deus que é confiável, que é onipotente, onipresente, onisciente. Confiar nesse Deus que é isso tudo. Mas a gente tem que aprender a olhar para Ele e conhecê-lo pelo que Ele é. Senão a gente não confia. Se você olhar para você mesmo, se você olhar para o outro, se você olhar apenas a partir de quem está ao seu redor, os nossos pés podem ser fracos para prosseguir. Mas se a gente confiar no Senhor, a gente consegue. Segunda lição, queridos, nós aprendemos aqui a importância de levar Deus a sério. Quando eu falo aqui de levar Deus a sério, eu estou me referindo ao versículo 16 aqui do capítulo 3, que Abacuque diz, eu tremo diante do Senhor. Eu tremo diante do Senhor. Das suas palavras, das suas obras, das suas promessas, daquilo que Ele diz que acontecerá, eu tremo diante de Deus, que a justiça de Deus prevalecerá, que a vontade de Deus jamais será frustrada, e eu posso clamar, realiza de novo, de novo, de novo, de novo, faça de novo, ó Deus, as coisas maravilhosas que o Senhor já fez. Eu já presenciei, queridos, muitas dores de muitos irmãos. Talvez uma das maiores dores foi quando num domingo à noite, numa outra igreja que eu pastoreei, na hora de orar com as crianças, os pais me pediram para que orasse pelo Samuel. Um menininho,
aí nos 2 anos de idade, que no dia seguinte ia fazer uma cirurgia tão simples, dessas que normalmente a gente nem preocupa em pedir para a igreja orar, porque é tão simples, a cirurgia de amígdalas. Na terça-feira nós estávamos sepultando o pequeno Samuel. Como nós precisamos estar preparados, queridos, para confiar no Senhor, para descansar no Senhor e saber que o Senhor vai agir e viver nessa perspectiva do cuidado e da proteção de Deus. Terceira lição que eu aprendo, queridos, é que nós precisamos trazer à memória o poder da lembrança. Abacuque, ele vai trazer aqui, se a gente ler o capítulo 3 todo, Abacuque vai lembrar daquilo que Deus já tinha feito. E eu destaquei aqui o versículo 3, por exemplo: vejo Deus atravessar os desertos, vindo ao nosso encontro. Olha que coisa linda. Eu olho para trás, isso é o que Abacuque escreveu. Abacuque não estava lá com Moisés no deserto do Sinai, mas ele diz: eu vejo Deus atravessando o deserto, vindo ao nosso encontro. Que coisa maravilhosa. Deus veio ao meu encontro, Deus veio ao nosso encontro. Olha o versículo 4, sua vinda é radiante como o nascer do sol. Queridos, como o nascer do sol em determinados lugares é tão lindo e maravilhoso. Se alguém quer ver um nascer do sol bonito, vai ali perto do Vivan, ali em Pardinho, e veja o nascer do sol ali. Olha no relógio e veja que horas que o sol vai sair. Chegue lá uns 20 minutos mais cedo para não perder. E você vai se deslumbrar com um novo dia cheio da glória de Deus. Ele diz: o Senhor vem, e Ele é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. Haja luz, e houve luz. Poder de Deus radiando, brilhando, alcançando o universo todo. E todo santo dia o sol nasce em todo e qualquer lugar. Não há um dia sequer que o sol não nasce. Não há um dia sequer que o brilho da luz, das mãos poderosas de Deus se manifestem sobre a humanidade. Versículo 13: esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até os ossos. Abacuque descansa na certeza de que Deus era o justo juiz, e Ele foi o justo juiz, inclusive em relação aos nossos próprios pecados, enviando Jesus na cruz, para morrer no nosso lugar, fazendo com que Jesus pagasse o preço dos nossos pecados, para que eu e você, para que nós não tivéssemos que ir para a cruz. Esse Deus que esmaga de forma terrível a culpa do nosso pecado. E aí a gente lembra da promessa de Isaías: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, tempo novo, vida nova, salvação, a glória. Podemos, queridos, nos alegrar na misericórdia de Deus, na glória da vitória, no miraculoso poder de Deus operar maravilhas no nosso meio. Porque a gente olha para o passado e diz: se Deus fez, por que Ele não pode fazer de novo? E a nossa oração é: Deus, faça de novo, faça novamente, repete no nosso meio aquilo que o Senhor já fez. Nós cremos no mesmo Deus que não muda, que não sofre qualquer tipo de alteração. Mas a última coisa que eu quero dizer aqui, queridos, é: não desperdicemos o tempo do nosso sofrimento e da nossa dor. Não desperdice o tempo do sofrimento, da dor e da angústia. No versículo 18, o profeta pergunta: ainda tenho
perguntado: o que mais o Senhor quer me ensinar? O que mais eu preciso ver? O que mais os meus olhos precisam estar abertos para contemplar essa manifestação da glória de Deus na minha vida? Sejam sofrimentos pequenos ou grandes, graves ou não, simples, corriqueiros ou não, mas não desperdice a dor, o sofrimento, a ansiedade, a preocupação de cada dia. Pare, ouça, espere na sua torre de vigia, para que Deus fale ao seu coração. Paulo nos lembra, queridos, em relação a isso, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, e também nos alegramos nos sofrimentos, porque o sofrimento produz em nós paciência, e a paciência traz aprovação, e a aprovação gera esperança. Paciência, aprovação e esperança. Por isso Paulo diz: eu me alegro no meu sofrimento. Tiago acompanha o raciocínio de Paulo e vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações, porque na provação da sua fé, que produz perseverança, que deve ter ação completa e até o fim, não pode ficar no meio do caminho, para que vocês sejam maduros e íntegros, e por causa disso, aprovados pelo Senhor. A gente é aprovado na hora do teste, a gente é aprovado na hora da prova, e ele diz: alegrem-se por poderem olhar para o sofrimento, para a provação, e serem aprovados pelo Senhor. Queridos, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele abrevie os dias do nosso sofrimento. Claro, ninguém precisa pedir para Deus dizendo: Deus, deixa eu sofrer por muito tempo, me faça viver assim angústia de alma por 10 anos seguidos. Claro que nós não queremos fazer isso, não precisamos, e Deus não requer isso de nós. E precisamos sim pedir: Deus, abrevia o sofrimento do teu povo. Deus, abrevia a minha própria dor. Deus, agiliza para operar em favor da minha vida o mais rápido que puder, seja no que for. Mas ao mesmo tempo, peça ao Senhor: Senhor, que o meu caráter seja amadurecido, que a minha esperança seja aumentada, que a minha fé, ao ser testada, seja aprovada. Que o Senhor faça isso tudo o mais rápido possível, para que a gente seja aprovado nessa universidade da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade, da preocupação. E aí, queridos, eu quero lembrar da nota de rodapé. Ele diz: não parem de cantar, não parem de cantar, não parem de cantar. É por isso, queridos, que a gente canta até em velório. Porque apesar da dor tão grande, da angústia imensa no momento como esse, de qualquer família, a gente ainda declara a nossa confiança e a nossa segurança no Senhor. Apesar de tudo, diz o profeta, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. E aí, queridos, nós precisamos nos alegrar sempre nele, no Senhor. Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos abençoa, é aquele que nos fortalece em todas as circunstâncias, em todas as suas circunstâncias. E eu termino, queridos, com uma citação de Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não acho que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia, por fim, Ele se levantará sobre a terra. E depois, mesmo que meu corpo tiver decomposto, ainda assim, em meu corpo, eu verei a Deus.
eu verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, eu o verei com os meus próprios olhos, e o meu coração anseia por esse dia. Jó, fica parecendo que é Paulo, é Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará, e eu verei o Senhor, eu verei o Senhor. E Miqueias, queridos, que faz uma citação muito semelhante à que Abacuque faz. Ele diz, todos, visualizando um tempo futuro da graça de Deus, ele diz, todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor, o nosso Deus, para sempre. Vai chegar o dia em que a promessa de estarmos debaixo da figueira, agora sim carregada, agora sim cheia de frutos, onde ninguém será incomodado, todos viverão em paz, vai chegar, porque o nosso Deus é aquele que tem controle sobre todas as coisas. Que essa palavra, queridos, o desafie a enfrentar corajosamente toda e qualquer situação, a enfrentar todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, com a coragem, com a ousadia daqueles que são capazes de, assim como Abacuque, dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu vou me alegrar nele, eu vou exultar nele. Assim como Miqueias, todos viverão em paz, porque eu tenho o Senhor e eu vou seguir o Senhor para todo sempre.